Agora começou. Então, boa noite a todos. A inspiração para fazer a série Vida Cotidiana veio do meu dia a dia, que ficou restrito à minha casa e à minha família por conta da pandemia. A ideia foi pintar cenas vividas nesse ambiente e nesse contexto. Nos primeiros registros, eu utilizei a técnica de aquarela, que é caracterizada pela leveza e a transparência, mas o resultado não ficou como eu queria. Então, eu experimentei usar tinta acrílica, que ela é mais espessa e seca muito rápido, então ela exige uma certa destreza. Eu não queria registrar o momento como numa fotografia, queria deixar evidente as marcas da construção da cena, através da impressão de cada pincelada e os rastros das cores misturadas no papel que dão o tom desejado. Espero que vocês aproveitem o evento e eu passo a palavra para a Vera, então. Olá a todos. Bom, eu quero agradecer estar aqui e eu vou falar por quê, né? Quando a Adriana me convidou para coordenar essa mesa, estar aqui com a Cleusa e o Dival, eu aceitei de bate-pronto. Foi assim, de imediato, não é? E, no mínimo, por causa de dois motivos. Primeiro, porque eu sempre saio muito enriquecida nos encontros com o Edival, com o que ele fala, sempre muito inspirada, com a Cleusa. Mas tem um segundo motivo que eu acho que para mim também é muito valioso, porque além de colegas, nós somos amigos de longa, longa, longa data, não é? Com o Edival, nós fizemos a formação juntos, compartilhando muitos seminários, não é? E também compartilhamos o mesmo divã, né, Edival? A mesma sala de análise. E depois disso, além disso, a gente compartilhou congressos, passeios, risadas, longos discussões sobre poesia, vida, morte, escrita, né? Então, são amigos de longa, longa data. E eu gosto do que o Pontalis fala sobre amizade. Ele fala que o verdadeiro amigo é aquele que nos protege das tormentas do amor. É aquele que nos afasta da fúria raivosa. É aquele que faz recuar a morte. Então, é um enorme prazer estar mais esse momento com vocês. Cleusa, vamos lá? Som. Ladies first, isso? Então, olha, também quero começar agradecendo. Tá? É uma satisfação conhecer também as outras pessoas do ateliê, esse convite da Adriana querida, estar aqui com a Vera coordenando e tantas pessoas aqui nessas salas e que tomara que seja enriquecedor para todos nós. Acho que vai ser. Aliás, o nosso vídeo dizia assim, apareça, vai ser, né? Vamos lá. Qual a ligação? Tá? Como que poesia, música, a arte conversa com a psicanálise? Eu optei por falar sobre as associações estéticas, que eu chamo particularmente de associações sonhantes. E pelos dizeres de filósofos, poetas, vou pegar alguns para dar introdução a esse link psicanálise e arte. O Schopenhauer diz: o mundo somente pode ser suportado se for transformado em um fenômeno estético. Já o Ferreira Goulart, outro poeta, diz: a arte não revela a realidade, a arte a inventa.
O Rilke diz: onde crio, sou verdadeiro. O Nozick diz: a arte, como sonhos, representa a realidade, sendo uma forma de conhecê-la, de comunicá-la, mas também cria uma realidade que ela mesma torna passível de expressão. E Paul Klee diz: a arte não reproduz o visível, torna-o visível. Envolvida com essas aproximações sobre o pensar estético, vou partilhar uma breve observação que eu tive no início de uma sessão. Ela chegou como uma concha e deitou-se espreguiçando como quem abre possibilidades. Conta que tudo continuava igual e que estava cansada de seu desânimo e da demora para melhorar. A descrição, por si só, dessa experiência apresenta uma imagem estética, uma concha. Poderia ser uma confusão reinante de que sentir-se cansada seria sinônimo de uma apatia e não de um sentimento pertinente, portanto, uma pérola da mente, que estava, quem sabe, se tornando presente. Assim, a concha fechada poderia ser uma busca de contenção que até então serviu para protegê-la de sentimentos e emoções assustadoras, passíveis de elaboração no encontro psicanalítico que se iniciava. No final, eu vou trazer uma vinheta para a gente poder conversar. Associações estéticas. O Bolas considera que o momento estético constitui parte do conhecimento ainda não pensado, portanto, matéria-prima da mente, que vem muitas vezes nas formas de associações estéticas. Já Logden diz que as impressões sensoriais cruas, não pensadas, à medida em que não puderam ser vinculadas ao processo de pensamento, são dados sensoriais brutos, ainda a serem organizados. Ao mesmo tempo, considera que esses são a alma dos pensamentos, à medida em que são a única conexão com a nossa experiência vivida e, como tal, núcleo vivo de cada pensamento. Meira Lickman diz que as primeiras experiências são sensoriais e estéticas, presentes desde o nascimento. E essas são acrescidas e investidas posteriormente de significados pessoais próprios, caso contrário, ficaria empobrecida, limitada só ao sensorial. A primeira experiência se baseia na estética que vem da palavra sensação. Laço esse reforçado porque significado de estética é sensação. Essas experiências manifestas nas relações, bem como no encontro psicanalítico, não são explicativas. Não têm compromisso com desenvolvimento ou com maturidade psicológica. Elas iluminam as primeiras vivências infantis, criando uma vida em fantasia, símbolos como representação, favorecendo sua ressignificação. Sendo assim, permitem criar uma vida mental. Então, me vêm algumas perguntas. A atenção flutuante nas imagens, música ou poesia que aprendemos, por exemplo, no momento psicanalítico, pode configurar um pensamento em seu cerne, calcado nos objetos internos? Elas revelam o verso e o reverso, a coisa em si? O espelho seu avesso? Quais são os objetos internos com possibilidade de transformação que criam e recriam o eu verdadeiro? Se as associações estéticas vividas no encontro analítico, intersubjetivo, podem revelar o interior da pessoa, a criação não é um mero acontecido. Shirley sugere
se necessita de uma metáfora, denotando dessa forma a relação essencial entre imagem poética e pensamentos. Assim, essas associações passam a ser uma experiência que pode ser entendida como uma primeira inscrição psíquica e se caracterizar como por um funcionamento mental, ainda que rudimentar, mas com possibilidades de expansão e refinamento, como diz a nossa colega Rapelli. A representação estética pode ser a expressão da percepção do extraordinário disfarçado de cotidiano. A atenção livre sobre ela nos surpreende por estar em instantes fugazes, rápidos, intensos, porque verdadeiros, e por ser um fenômeno em trânsito que podemos nos habilitar a viver. Esse encontro é a arte em si mesma, na medida em que promove o relacionamento. Relacionamento primeiro conosco mesmo, e que nos equipa a nos relacionarmos com o outro. A expressão estética associativa favorece a integração de vivências antitéticas, tais como ausência e presença, vida e morte, corpo e mente, corte e continuidade. E esta união, discriminada na vivência psicanalítica, possibilita uma cesura criativa. A expressão estética amplia e sintetiza a transformação desses significados e a psicanálise expressa a sua transformação metapsicológica. O Junqueira traz metapsicológica, que ele diz que as contradições existem para serem sofridas, não para serem desfeitas. Só mergulhando na dor psíquica é que encontraremos a bússola que nos norteará na apreensão da configuração emocional presente. Ele ainda diz que a metapsicologia seria o coração da psicanálise e que pode ser apreendida mediante uma abordagem polivalente, que Bion denominou de interpretação-construção. Ele atribui à metapsicologia um conjunto de esforços empreendidos pelo psiquismo para representar a experiência emocional através de uma artimanha estética, causadora de espanto ou de admiração. Temos, assim, uma conjunção. Tem alguém com o microfone ligado, né? Temos, assim, uma conjunção entre estética e psicanálise, na extração de percepções condensadas que possibilitam o encontro em uníssono conosco. A expressão estética pode ser a reintegração de partes cindidas e projetadas sem intenção, apenas busca, tendo compromisso unicamente com a forma, não com o conteúdo. Não é, portanto, explicativa. É muito mais do que relacionar estados de mente, diz a Meira Lickmann. Permite criar uma vida interna, uma vida de fantasia com símbolos, matéria-prima para as representações mentais expressas pela criação artística, sendo representante da própria vivência humana, do ser humano vivo, separado de desenvolvimento psicológico. E sendo assim, a experiência estética precede a posição depressiva, tornando-a fator crucial que a possibilita. Para a gente exercitar um pouquinho, para não ficar só teórico, eu trago uma vinheta. Enquanto eu aguardo, chamei ele de César. Enquanto eu aguardo César, me observo pensando sobre seu frequente atraso, presente nas últimas sessões, meses. Noto ainda que o meu sentimento é de desânimo,
enfrento essa dificuldade e eu me percebo triste e penso, não vai ter jeito. Ele chega quase no final da sessão, me traz o pagamento, deita-se e diz, após um breve silêncio, acho que não vou mais chegar atrasado. Troquei a reunião para outro dia, porque ele tinha ficasse mais e ele nunca podia chegar no horário. Nesse momento, eu sou invadida por uma piada antiga, acho que vocês devem conhecer, que o presidente Costa e Silva, ao ser questionado por seu auxiliar sobre marcar uma reunião para sexta-feira, e lhe pergunta, como é que escreve sexta? Com S ou com X? E que o Costa e Silva diz, marca para quinta. Eu penso na piada, e o presidente troca a reunião para não admitir que ele não sabia escrever a palavra sexta. E que o povo começou a chamar que ele era, nós fazíamos essa piada, porque afinal ele era muito burro. Quando eu penso ainda no esforço do César em trocar a reunião como uma solução mágica para não tratar da sua... Aí eu lembro que volta e meia ele se chamava de burro, da sua burrice. E eu penso, é burrice? Ou o seu incômodo contém um desagrado em função de desconhecer as motivações que o têm impedido de chegar na hora da sessão? Após essa lembrança, o silêncio que se seguiu provocava em mim uma urgência, como se ele estivesse esperando que eu elogiasse. Puxa, trocou a reunião. Como isto vai ficando incômodo em mim e a sessão estava no final, tinha 10 minutos. Eu vejo e digo, você acha que não vai mais chegar atrasado? Porque eu lembro, porque ficou muito forte para mim. Eu acho que não vou mais chegar atrasado. Será que você põe em dúvida quanto à eficácia dessa decisão? E esta dúvida pode ser que nos sinalize algo importante? A partir desse momento, contrariando o meu sentir inicial, mesmo com o pouco tempo que tínhamos, ela torna-se a sessão intensa e participativa. Aí ele fala que se esforça muito na vida, mas sem resultados. E como eu sinto que o esforço dele não é para si, mas para os outros, quer dizer, ele troca para mim o horário da reunião, E que ele o faz se sentir incompetente, eu comunico isso a ele, que ele concorda e termina dizendo, eu sou burro mesmo. Ainda tenho que contar com os outros, funcionários, clientes, família, sempre me esforçando sem resultado. Também estava bravo comigo que não tinha elogiado a ele, Como ele me passava que seu atraso era por culpa dos outros, porque exigiam a sua presença igual eu, exigindo que ele chegasse antes, e a incompreensão era minha, e percebendo sua dificuldade em sentir que o trabalho para a aproximação dessas questões eram nossas, eu sugeri a ele que o nosso tempo juntos era proveito nosso, porque nós dois necessitávamos desse tempo, o qual ele completou dizendo que se sentia cobrado pelos seus atrasos e que ele precisava se submeter ao meu tempo e às minhas regras. Nesta hora, eu sou tomada por uma música. É do Chico, Você vai me seguir aonde quer que eu vá. Aí eu pensei, gente, deixa eu prestar atenção nessa música. Aí eu fui. Você vai me seguir, você vai se curvar, você vai resistir, mas vai se acostumar. Você vai me agredir, você vai me adorar, você vai me sorrir, você vai me enfeitar e vem me seduzir, me possuir, me infernizar.
quando eu me dei conta da letra da música, eu pensei que estava um silêncio desconfortável, eu pensei que, na dúvida, ela poderia retratar o que o César poderia estar vivendo, e ele fala com voz desagradável. Quando eu falo uma parte da música para ele. Aí ele diz, e não sou eu que tenho que me submeter? As pessoas precisam de mim. Sentindo a não cordialidade reinando, né, intuindo que algo dolorido, desconhecido e indigesto se apresentava, eu sou tomada com outra parte da música. Você vai me trair, você vem me beijar, você vai me cegar e eu vou consentir. Você vai conseguir, enfim, me apunhalar. Você vai me velar, chorar, vai me cobrir e me ninar. Com compaixão, frente a tamanha impotência e subserviência que vamos entrando em contato, gradativamente eu falo para ele que ele sentia estar nas minhas mãos como dependente da empresa e das pessoas. E a partir dessa associação estética, por mim experimentada, eu digo para ele que ele sugeria acreditar que teria que se submeter a mim. E aí ele diz, surpreso, assustado, que ele nunca tinha pensado que ele precisava dos outros. Aí faço um silêncio e ele diz, há quem fale que uma mão lava a outra. E aí eu digo, e as duas lavam o rosto. Aí, quando dá tempo, já tinha terminado a sessão, e aí nós conversamos que a gente estava trilhando um caminho sem comandante ou comandado, sem servidão. Para mim deu, desde Edival. Obrigada. Dival, vamos lá? Vamos lá. Bom, para quem eu não dei boa noite ainda, agora eu dou de novo, né? Para quem já dei, eu repito. Para quem ainda eu não vi, então vai o meu boa noite novinho, depois da Cleusa falar essas coisas que têm tanto a ver com essa nossa noite. Bom, eu também quero agradecer a essa minha querida amiga Adriana por essas ideias e sonhos que ela tem. Ela sempre brincou com a gente que um dia ela ia ver a gente fazer um dueto. Bom, não fizemos um dueto, mas vamos cantar. Ela canta primeiro, depois eu canto, tá bom? Eu não vou cantar, não se preocupem, porque isso é uma coisa que eu não consegui. Esse dom quem tem é a Cleusa. A outra coisa que eu quero também agradecer, Vera, é você coordenando essa nossa reunião aqui. A Vera já disse das coisas todas que nós já fizemos juntos, né? Mas tem mais uma que você esqueceu. Nós tínhamos um consultório compartilhado também em São Paulo. E como eu tinha que ficar lá de segunda a quinta, né? O consultório da Vera me foi assim fundamental na sobrevivência minha e da nossa família. Então, também teve isso que a gente já fez junto naquelas épocas da formação em São Paulo. Bom, vamos então ao nosso tema, né? A poesia, a psicanálise na vida cotidiana, associações estéticas. A poesia e a psicanálise são coisas diferentes, mas ambas fazem parte de uma ponte que nos aproximam do ser. Afinal, é isso que buscamos nas nossas análises pessoais, é isso que buscamos em nosso trabalho psicanalítico e que busca a psicanálise contemporânea e a análise ontológica descrita, por Thomas Horton. A análise ontológica é fruto de autores que deslocaram o objeto psicanalítico da mente do paciente para a experiência emocional
que se desenrola na dupla psicanalítica. Corresponde ao acesso mental através da via intersubjetiva. Ferenczi foi o primeiro que abordou e percebeu esse caminho, e isso lhe custou a saúde mental e a amizade de Freud. Naquela época não cabia, dentro da psicanálise ainda, o caminho intersubjetivo. Freud estava muito preocupado ainda com a estruturação teórica da psicanálise. Então, ele se assustou muito com esse método aí, com essa ideia do Ferenczi. Bom, em 1965, quando Bion traz a gente a teoria das transformações, então começa a haver efetivamente um campo mais aberto para que a psicanálise intersubjetiva existisse como uma coisa real. Quer dizer, o Ferenczi, quando começou com isso, não tinha espaço, efetivamente, para desenvolver um campo, né, para desenvolver essas ideias. Foi Bion, foi Winnicott e, hoje, Ogden, as pessoas que, então, têm oferecido a gente essa possibilidade, né, de uma forma mais acessível e mais contundente de nós termos, então, um instrumental técnico para chegarmos nas pessoas por esse caminho do intersubjetivo. Bom, falando isso e colocado essas primeiras ideias, né, qual é o lugar da poesia, da arte e da estética nessa história? Eu vou, então, usar também uma frase do Ferreira Goulart, que a Cleusa já citou. O Ferreira Goulart, né, é um poeta, pensador de arte e da criação, e ele tem contribuições facilitadoras muito fortes para que a gente possa adentrar nesse universo e ampliar o olhar criador que contém essas ideias. Eu escolhi também duas frases do Ferreira Goulart. Uma, quando ele diz: a arte existe porque a vida não basta. E a outra: a poesia não revela a realidade, a poesia a inventa. Então, esse é o campo onde me parece que vão transitar. Então, essas ideias que permitem este acesso facilitado pelas experiências estéticas na arte, na poesia, na literatura, na música, ao trabalho diário do nosso trabalho diário psicanalítico. O modelo de mente multidimensional que surge na psicanálise advinda da teoria das transformações em 1965 foi necessário, pois o modelo de mente desenvolvimentista, bi, tri e tetradimensional, que ancoravam as estruturas de Freud, de Klein e a própria teoria do pensar de Bion, já não davam mais conta do que se estava tentando alcançar com a técnica psicanalítica. Então, a mente multidimensional, essa ideia de uma mente que se expande e não que se desenvolve, como a arte, ela ocupa um espaço infinito, que, se não for ocupado, não existe. A arte existe porque a vida não basta. Uma mente que se expande permite a presença de um ser maior, porque integrado com suas genuínas possibilidades. O fenômeno estético funciona, então, como um veículo comunicador de emoções. E sempre foi utilizado na psicanálise, desde Freud. Freud usou e apoiou a construção do pensamento analítico a partir também de elementos estéticos. De suas inúmeras referências a Goethe, Safo, Shakespeare, Sófocles. Daí seu interesse apaixonado por Moisés, de Michelangelo. Daí
sua perspicaz observação, que está comunicado em Carta a Frias, de 1897, dizendo de como as pessoas que assistem à peça Édipo Rei, aspas, texto do Freud, captam uma compulsão que toda pessoa reconhece porque sente presente dentro de si mesma. A experiência emocional não precisa ser estética, mas a experiência estética pode gerar intensa experiência emocional. Essa possibilidade depende da personalidade do analista e da personalidade do analisando e do vínculo construído entre eles, além da condição dessa dupla conter a intimidade fertilizadora que pode fortificar o vínculo pela possibilidade de permitir que surja na relação, inclusive, o bom e o belo. Poiesis é o radical grego de onde emanam as palavras poesia, poema e que significa criação. A poiesis habita a personalidade do analista sensível, que usa sua fertilidade na sala de análise sem medo de perder o controle do setting, e sabe que a sua personalidade genitaliza a dupla, e que somente assim a psicanálise se torna única e fértil. Terceiros passarão a existir neste espaço potencial que Ogden chamou, muito bem chamado, de terceiro analítico intersubjetivo inconsciente. Se algo não existe sozinho e pede companhia, temos um par. Se há fertilidade nas partes deste par, temos um casal. E só o casal tem a possibilidade misteriosa de inaugurar na mente e concretizar na vida um terceiro. Eis o segredo da Trindade: pais, um filho e o milagre do Espírito. A alma nasce do par que pode se transformar em casal. Esse é um fenômeno que permite às mães suportarem pacientemente o desenvolvimento dos seus filhos em sua fase de comunicação pré-verbal. E com eles se comunicam numa linguagem única, o manhês. A prosódia do manhês, amplamente conversada e escrita pela nossa colega de São Paulo, Célia Fix, é essa possibilidade que a mãe tem, sem uso do verbal, de ir identificando e criando uma melodia de comunicação com o seu bebê que vai, então, podendo definir, discriminar o que é fome, o que é dor, o que é sono, o que é estou sujo. Então, essa linguagem, muito menos de conteúdo e muito mais musical, é aquilo que nós, então, vamos ter acesso dentro da técnica psicanalítica a partir da teoria das transformações. Esta também é a possibilidade que temos de sonhar numa sessão. O conceito de reverie aqui se substancializa. Sonho analista, sonho analisando a partir do sonho do analista, e a dupla fértil pode prosseguir no sonho a dois. A intimidade facilita a presença e a ação sutil e fertilizadora da poiesis. E aqui eu também queria fazer um parênteses para dizer que essa intimidade, né, que vai aparecer fortemente na
psicanálise contemporânea e na psicanálise ontológica, ela é sustentada pela assimetria. A experiência pessoal do analista, que pode ter sido suficientemente analisado, suficientemente objeto de supervisão e sujeito de supervisões, é que vai dar uma condição de, na intimidade, proteger o setting e proteger que a psicanálise continue sendo psicanálise, que a gente não perca de vista aquilo que buscamos com a psicanálise deixada pelo Freud. Reparem que a psicanálise clássica tinha um temor da intimidade, exatamente como Freud teve quando Ferenczi começou a ficar muito perto dos pacientes. Porque o medo do Freud, e o medo, eu acho que muito razoável naquele momento, era que se perdesse o domínio da técnica, da essência da psicanálise. 65 anos depois, quando apareceu, então, pelo Bion, a teoria das transformações, a psicanálise já estava suficientemente madura para poder conter um outro tipo de abordagem diferente da abordagem da psicanálise clássica. Bom, estou dizendo tudo isso porque, dentro dessa questão das associações estéticas, a gente acaba percebendo que os poetas, e aqui eu estou falando mais dos poetas, mas dos artistas em geral, evidentemente, eles intuem e apreendem esses fenômenos de uma forma muito espontânea, muito natural. A proposta técnica de Bion, que se trabalhe sem memória, sem desejo, sem explicações, por exemplo, ao criar a perspectiva de se buscar uma mente permanentemente insaturada, para que ela possa, então, expandir, confirma esse parentesco estrutural entre criação e interpretação psicanalítica. São inúmeras as contribuições dos poetas que chamam a atenção para a essência da criação relacionada a essa postura. Por exemplo, Paulo Leminski tem um livro de 1987 chamado Distraídos Venceremos. Isso está anunciado, portanto, no próprio título do livro. O verso do Manuel de Barros, Desaprender 8 horas por dia, ensina os princípios, confirma o que o Leminski sugere no título do livro dele. Percebe-se, então, alguns passos intuitivamente apresentados pelos poetas. Primeiro, suportar o estar distraído. Suportar o estar distraído é o que o Bion também sugere quando ele propõe a ideia da capacidade negativa, né, na teoria do pensar, então, como alguma coisa que vai me fazer esperar para que eu possa, então, ter uma interpretação que seja eficiente. Depois, na teoria das transformações, ele vai usar o modelo da fé, né? Fé no método. É isso que me vai fazer acreditar que eu possa ficar distraído e que, de repente, eu vou ser tocado por alguma coisa e vou ter algo para dizer que seja substancial. 2, ser capaz de estar sozinho. E aí o sozinho está dentro daquele viés tão belamente escrito, descrito e amplificado pelo Winnicott no seu trabalho, que para mim é um clássico, A Capacidade de Estar Só. Terceiro, poder estar em profundo contato com o seu mundo interno, com áreas sublimes do seu mundo interno. E aí eu estou me referindo, a Cleusa já citou várias vezes, essa maravilhosa psicanalista inglesa, Meira Lickerman, que tem um trabalho, para mim, clássico dentro dessa ideia, que foi publicado na Revista Brasileira de Psicanálise de 94, e que se chama O Significado Clínico da Experiência Estética.
Quarto, ser capaz de se desapegar do lógico para encontrar o nada. O não saturado, esse nada cartesiano, que é o que permite o poema, que é o que permite a intervenção psicanalítica, que se expande e torna possível o encontro com o outro. Bom, aqui, em vez de trazer um caso clínico, uma vinheta, como a Cleusa fez, eu vou trazer logo um poema, que é uma vinheta poética, né? Daquelas pessoas que vão apreendendo essas coisas todas de uma forma absolutamente espontânea, intuitiva e natural. Eu falei nesses 4 aspectos que me parecem importantes na criação, tanto na criação poética, na criação de uma obra de arte, como a Marília nos apresentou há pouco, mas vou falar da poesia porque ela, de uma forma, está mais perto de mim e me deixa também mais à vontade para falar disso. Eu vou dizer aqui para vocês, então, outra forma de dizer aquelas 4 coisas que eu disse antes. Isso está em Se Eu Quiser Falar com Deus, do Gilberto Gil. Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz. Tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz. Tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data. Tenho que perder a conta. Tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor. Tenho que comer o pão que o diabo amassou. Tenho que virar um cão. Tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos dos meus sonhos. Tenho que me ver tristonho. Tenho que me achar medonho. E, apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aventurar. Tenho que subir aos céus sem cordas para segurar. Tenho que dizer adeus. Dar as costas, caminhar decidido pela estrada que, ao findar, vai dar em nada. 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 Nada, nada. 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 Nada, nada. Nada do que eu procurava encontrar. Bom, interessante notar que algumas contribuições sobre esse tema já estão presentes numa literatura muito antiga. Recentemente, há uns 2 anos atrás, eu fiquei profundamente tocado ao descobrir um poeta chinês. Os chineses não fazem só coronavírus, né? O nome dele era Yang Vanli. Esse poeta, Yang Vanli, viveu entre 1127 e 1206. Ele escreveu, entre outros poemas, o seguinte: caso você me diga que o poema está no texto, te responderei que um bom poeta pode jogar fora o texto. Caso me diga que o poema está no significado, te direi que um bom poeta pode abandonar o significado. Entretanto, se você me perguntar, sem texto, sem significado, existe um poema ali? E eu te direi, sem texto, sem significado, e, todavia, o poema é.
O poema é ou não há poema? Agora já sou eu, não é mais o chinês, né? Ou poema é ou não há mais poema. Ou há o ser ou não há o ser genuíno. A interpretação psicanalítica toca ou não toca. Permite que se crie uma comunhão verdadeira entre analista e analisando, ou nada acontece. E toca muito mais pela música que contém do que pela letra conteúdo. Ou há uma pancada de arrepio, e aí, de novo, o crédito é por Carlinhos Brown, né? Ou fica-se apenas no lero-lero. Essa é a riqueza que se descortina diante de nós, com a perspectiva trazida pela arte, pelos fenômenos estéticos e pela psicanálise ontológica. Pela paciência de vocês, muito obrigado. Agora é hora de conversar. Vamos lá. Obrigado. Maravilha, Cleusa e Dival. Nossa, vocês fizeram de uma forma tão